Oi pessoal, tudo bem? Como é que estão as coisas? Espero que ótimas. Hoje nós vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre os critérios de modificação de competência para encerrarmos essa parte da nossa disciplina, parte relativa à competência. Esses critérios de modificação estão previstos nos artigos 54 a 63 do Código de Processo Civil. E de onde surge a ideia de que é possível se modificar competência, tendo em vista que o Código de Processo Civil prevê lá no artigo 43 a regra da perpetuação da competência estabelecida pelo registro ou pela distribuição. Como assim, regra da perpetuação da competência? Nós vimos que, de acordo com esse dispositivo, essa regra de perpetuação, um determinado juiz, ao receber a demanda encaminhada a ele por meio do registro ou da distribuição, torna-se competente independentemente de qualquer modificação no estado processual da relação jurídica discutida em juiz, modificação de fato ou de direito. Ele é competente para a prática de todos os atos processuais. A competência dele não pode ser retirada. Uma vez competente, sempre competente via de regra, né? Independentemente de modificação, por exemplo, no domicílio das partes, né, de uma incapacidade superveniente, enfim, de qualquer critério que eventualmente venha alterar a competência. Contudo, há algumas situações excepcionais, como quando o órgão judicial é extinto ou algumas causas que vão permitir a alteração da competência absoluta do juízo. Dentre essas causas, a gente vai ter a conexão e a continência, que são causas de alteração da competência absoluta do juízo e por isso mesmo podem ser reconhecidas de ofício, declaradas de ofício por ele, independentemente de arguição das partes. O que é a conexão e o que é a continência? Primeira observação, pessoal. As causas de modificação de competência, conexão e continência permitem a alteração de critérios de competência relativa. Portanto, eu só modifico por reconhecimento de conexão ou de continência, competência territorial e competência em razão do valor de causa lá nos juizados especiais. Nos juizados especiais da Lei 9.099. Então, apenas os critérios de fixação de competência relativa é que permitem a alteração de competência em razão de reconhecimento de conexão e de continência. Essa regra está prevista lá no artigo 54, que diz assim: a competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nessa seção. Então, eu não altero, via de regra, competência absoluta, já que a competência absoluta é inafastável, inderrogável, ok? Uma vez fixado o critério de competência absoluta, pelo fato de ele ser um critério de ordem pública, de interesse público, ele não pode ser modificado, afastado, nem por vontade das partes, né? Tanto é que o critério de competência absoluta, a incompetência absoluta, ela pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício, né? Portanto, conexão e continência modificam competência relativa. E o que é a conexão? Começando na abordagem deste instituto. A conexão é uma relação de semelhança entre duas ou mais demandas que se dá pelo estabelecimento de identidade entre a causa de pedir ou os pedidos formulados nessas ações. Então, existe conexão quando existe identidade entre causa de pedir ou pedido entre duas ou mais ações. Lembrando que toda demanda é constituída por partes, causa de pedir, próxima e remota, e pedido. Existe conexão quando existe identidade entre causas de pedir, de duas ou mais ações, ou entre pedidos de ações diferentes. Vamos primeiro considerar a hipótese de identidade entre causa de pedir, para dar um exemplo. Imaginem o seguinte: eu fui vítima de um acidente de trânsito provocado pelo Arthur. Eu, então, depois de ter procurado o Arthur e não ter conseguido qualquer tipo de acordo, decido deduzir uma pretensão reparatória de danos em face do Arthur a juízo. Então, uma ação de indenização contra ele, pretendendo cobrar dele o valor de indenização por dano material de 50 mil. Alega que ele é culpado pelo evento. O Arthur, sem saber da propositura da minha ação, acaba distribuindo também uma demanda em face e contra mim.
alegando que foi vítima de um acidente de trânsito provocado por mim, por isso ele pede indenização por dano material no valor, por dano moral, no valor de R$50 mil. Percebam que aí, pessoal, os pedidos são diferentes. Um é de indenização por dano material, o outro é de indenização por dano moral. Contudo, existe uma identidade ou similaridade na causa de pedir formulada, tendo em vista que ambos os pedidos têm como fundamento jurídico e como circunstância fática motivadora a ocorrência do acidente. Portanto, há aí uma situação de conexão. Beleza, pessoal? É possível também que os pedidos sejam idênticos, o que justifica a reunião para julgamento conjunto. Imaginem que duas ações civis públicas, ajuizadas por entes coletivos diversos, solicitando a reparação de um dano ambiental, uma, por exemplo, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, outra ajuizada por uma associação de defesa do meio ambiente, solicitem uma indenização pelo dano moral coletivo em razão da prática de um acidente ambiental por uma empresa. Percebam que o pedido é exatamente o mesmo. Existe uma conexão pela identidade do pedido. E esse reconhecimento da conexão, e a conexão aí, ela é um estado processual, né? Um estado que se dá a partir da semelhança ou da identidade entre pedido ou causa de pedir, das ações que foram propostas. O que ela provoca? Quais são os efeitos do reconhecimento de conexão? O efeito clássico do reconhecimento da conexão, pessoal, é a reunião das ações conexas para decisão conjunta, para julgamento simultâneo. Reunião que pode ser feita até que haja prolação de sentença. Então, reconhecimento da conexão, para que haja reunião dos procedimentos para julgamento conjunto, ele pode ser feito, né? A conexão pode ser reconhecida até que haja prolação de uma das sentença, em uma das demandas. Se já houver prolação de sentença, não se justifica o reconhecimento da conexão. Portanto, o julgamento simultâneo vai ser feito se as duas ações ainda não foram sentenciadas. Se uma delas já tiver sido sentenciada, não se justifica mais o reconhecimento da conexão. E qual é o motivo que leva o legislador a criar, que conduz o legislador a criar o Instituto da Conexão, associado a esse efeito jurídico de reunião para julgamento simultâneo ou conjunto? São dois fundamentos: eficiência e celeridade processual e tratamento não contraditório, isonômico, ou seja, se as demandas são semelhantes ou idênticas, elas requerem decisões idênticas ou semelhantes. Se eu permito que os procedimentos conexos tramitem perante juízes diferentes, é possível que haja decisões conflitantes. Para evitar tratamentos contraditórios, conflituosos, decisões que divergem entre si, eu vou reunir os dois procedimentos para que seja prolatada uma sentença que vai servir para os dois, né? Um julgamento simultâneo aí que evita decisões contraditórias. Ok, pessoal? Esse é o efeito clássico da conexão, a reunião para julgamento conjunto, né? Então, identificando conexão, eu reúno os procedimentos para julgamento conjunto. Pode ser, eventualmente, pessoal, que a conexão, apesar de haver conexão, das demandas serem semelhantes pelo fato de haver identidade entre pedido ou de causa de pedir, a conexão não gere a reunião para julgamento conjunto, e sim uma suspensão, porque o julgamento de uma causa acaba por prejudicar o julgamento da outra. Isso ocorre, por exemplo, pessoal, quando ações tramitem junto a juízes de competência material distinta. Pense na seguinte situação, que é bastante comum. O Rafael teve um filho em vida e ele não registrou esse filho. Aí o Rafael acabou falecendo e os herdeiros legítimos, já reconhecidos do Rafael, ajuizaram um procedimento de inventário. Quando esse filho que o Rafael teve, né, que não foi registrado por ele, descobriu que o Rafael morreu, ele decidiu demandar pelo direito de herança dele, participar dos autos de inventário. Só que ele não foi reconhecido como filho espontaneamente pelo Rafael. Isso significa que ele vai precisar investigar a paternidade do falecido para, obtendo reconhecimento da paternidade,
solicitar o direito de herança dele, o direito de participar da herança deixada pelo Rafael. Esse procedimento de investigação de paternidade, via de regra, ele vai ser conduzido junto a um juízo de vara de família, um juízo que tem competência para apreciar questões familiares, lá na vara de família. Já o juízo do procedimento de inventário é um juízo que tem competência para apreciar procedimentos sucessórios. Então, essa demanda vai tramitar junto ao juiz das sucessões. Esses dois juízos têm competência material diversa. Então, eventualmente, né, se há reconhecimento de conexão, como a conexão ela não pode modificar a competência absoluta e o critério em razão da matéria é um critério absoluto, de competência absoluta, eu não posso reunir os procedimentos para julgamento conjunto. O que eu vou fazer? Eu vou suspender os autos do inventário, pelo menos a parte relativa à participação daquele suposto herdeiro ali, e vou permitir que, em razão da suspensão, se aguarde o julgamento daquela demanda relativa à investigação de paternidade. Quando for definida a investigação de paternidade, né, eu passo a discutir o direito do herdeiro suceder nos bens do morto. Beleza? Então, eu não posso reunir os dois para julgamento conjunto. Um outro exemplo também relativo ao direito sucessório, que eu, apesar de ter conexão pela causa de pedir aí, eu não vou ter reunião para julgamento conjunto, é o seguinte. Imaginem, pessoal, que haja uma união homoafetiva, né, uma união entre pessoas do mesmo sexo e que essas pessoas vivam quase que a vida inteira juntas e uma delas venha a falecer, sendo essa pessoa contribuinte do INSS. A outra, por direito, tem o direito, né? A outra, pelo fato de ter vivido em união estável há tanto tempo e ter desenvolvido um vínculo de dependência econômica com aquele que faleceu, tem direito de receber pensão por morte do INSS. Só que não houve reconhecimento formal ainda da união homoafetiva. Isso significa que, para pleitear a pensão, se o INSS não reconhecer espontaneamente que houve a união entre eles e, portanto, o direito à pensão por morte, a pessoa, companheiro sobrevivente, vai ter que ajuizar uma ação para reconhecimento da união estável. Percebam que essa ação vai tramitar junto a um juízo de vara de família, que tem competência para julgar questões familiares. Já a competência para discutir a pensão por morte, o benefício previdenciário, é da Justiça Federal, porque envolve uma autarquia federal, o INSS. Competência em razão da matéria, em razão da pessoa, da união, de uma autarquia federal presente ali no polo passivo da ação. Percebam que são dois juízes de competência material distintas e uma demanda depende da outra para ser julgada. Então, para julgar a demanda do INSS, eu dependo de reconhecer a relação de união homoafetiva entre o companheiro sobrevivente e o companheiro estabelecido para dizer que havia um vínculo de dependência econômica que justifica o pagamento de pensão. Uma depende da outra, mesmo que haja o reconhecimento de conexão pela presença de identidade entre a causa de pedir, né, pelo menos nos fatos ali, elas se aproximam, eu não posso reuni-las para julgamento conjunto. Ok, pessoal? O que eu posso fazer é suspender o julgamento da ação previdenciária até que haja, obviamente, o julgamento da ação que discute a existência ou não da união entre as pessoas do mesmo sexo. Beleza? Um outro exemplo que a gente pode dar aí para finalizar essa questão de que, apesar de determinadas demandas serem conexas, eu não posso juntá-las para julgamento conjunto, porque isso importaria na modificação de critérios de competência absoluta, seria o seguinte: uma ação civil pública que discute reparação de danos provocados, por exemplo, por um acidente ambiental, né, e uma ação que discute reparação de danos, agora individuais, ajuizada por uma determinada pessoa que foi vítima daquele evento danoso. Né? Essa ação civil pública que discute a reparação de danos ambientais causados por um determinado acidente, por exemplo, aquele rompimento da barragem lá da Samarco, né, em Mariana,
A ação civil pública ela tem que ser ajuizada no foro do local do dano. Se o dano for regional, no foro da comarca da capital do estado. Então, imaginemos que o dano de Mariana tenha sido regional. Onde é que a gente vai ajuizar a ação civil pública? Lá em Belo Horizonte. E esse foro estabelecido de Belo Horizonte, né, ele tem competência funcional para julgar a demanda. A competência funcional é absoluta. Isso significa que eu não posso modificar a competência, que eu não posso alterar a competência. Já a ação ajuizada pela vítima do evento danoso, por ser de reparação de danos, pode ser ajuizada lá em Mariana, no foro do local onde ocorreu o fato ou o ato que motivou a ação, ou no foro do domicílio do autor. Então, se o autor residir, por exemplo, em Brumadinho, em Ouro Preto, que é uma comarca perto, eu posso ajuizar lá. Né? E aí, pessoal, o que a gente tem que verificar? Ainda que haja conexão pela causa de pedir entre essas duas ações, eu não posso reuni-las para julgamento conjunto, porque uma vai modificar a competência da outra, né? E são competências materiais distintas aí, né? São competências absolutas e eu não posso modificar. O máximo que eu posso fazer é suspender a tramitação daquela cujo julgamento não pode ocorrer sem que haja definição da primeira relação jurídica controvertida. Ok, pessoal? Uma outra questão sobre a conexão é a seguinte. Isso que a gente acabou de dizer, né, que o julgamento, o efeito via de regra é o julgamento conjunto das ações, é o reconhecimento para julgamento conjunto, ele está previsto no parágrafo 1º do artigo 55, que diz assim: os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Beleza? Essa questão da prejudicialidade de a conexão não ter o efeito de reunião para julgamento conjunto, a gente vai ter que verificar avaliando qual é a competência material do juízo para poder, qual é o critério de competência que é estabelecido para poder julgar aquelas demandas que são reputadas conexas. Se for um critério de competência absoluta, ainda que haja conexão, não posso reunir para julgamento conjunto. Eu posso, no máximo, suspender o julgamento de uma, aguardando o julgamento da outra, ok? Seguindo aí, pessoal, o artigo 55, ainda no parágrafo 3º, estabelece assim: serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Então, esse dispositivo vai estabelecer o seguinte: ainda que não haja conexão, ou seja, ainda que não haja identidade entre pedidos ou causas de pedir das ações propostas, eu posso ter o risco de que as demandas, por serem semelhantes, tenham tratamento idêntico, tenham tratamento divergente. E aí, para evitar o risco de decisões conflitantes ou contraditórias a respeito da mesma matéria, eu vou reunir essas ações para julgamento conjunto. E aí eu posso dar alguns exemplos disso. Por exemplo, se eu tenho uma ação de execução fiscal, a ação de execução fiscal é aquela em que a Fazenda Pública cobra determinado tributo de um contribuinte que não pagou espontaneamente esse tributo. O contribuinte pode ter ajuizado uma ação anulatória do tributo ou do lançamento tributário que foi feito, arguindo que ele é inconstitucional, discutindo a cobrança tributária. Percebam que os pedidos são totalmente diferentes, a causa de pedir também, só que uma demanda acaba dependendo da outra, gerando a possibilidade de prolação de decisões conflitantes. Nesse caso, segundo o parágrafo 3º do artigo 55, é possível se reunir essas ações para julgamento conjunto. Imaginem também um outro caso semelhante. Eu tenho uma ação de despejo fundada em, descumprimento de obrigações contratuais pelo locatário e uma outra ação de execução do contrato de aluguel, querendo cobrar as prestações em atraso. Percebam que uma está diretamente relacionada à outra, correndo risco de decisões conflitantes, né? Apesar de não haver conexão nem pelo pedido, nem pela causa de pedir.
né? Nesse caso, eu posso reunir as demandas para julgamento conjunto, conforme dispõe o artigo 55, parágrafo 3º. Um terceiro exemplo que a gente poderia dar, pessoal, que foi recentemente reconhecido pelo STJ num conflito de competência, seria o seguinte: imaginem 4 ações civis públicas ajuizadas contra a ANAC, questionando a legalidade da cobrança daquela tarifa de bagagem, né, que as companhias aéreas cobram hoje em dia para levar malas acima de 10 quilos, né, transportar bagagem que não seja de mão. Né? Imaginem que 4 ações civis públicas foram propostas contra a ANAC em capitais distintas do país, né, alegando basicamente que, por motivos diferentes, a taxa de bagagem não pode ser cobrada pela ANAC. Percebam que, apesar, né, dos fundamentos serem distintos, todas essas ações têm o mesmo objetivo, ainda que não haja uma conexão muito certa entre elas, né, e ainda que haja a identificação de entes coletivos diversos propondo essas ações, uma proposta pelo Ministério Público Federal, outra proposta por uma associação, né, outra proposta por uma determinada fundação e etc., né, outra proposta por outra associação, é possível que haja reunião dessas ações para julgamento conjunto, tendo em vista o risco de decisões conflitantes entre elas. Beleza? A relação litigiosa que se estabelece aí, ela pode gerar um risco de decisão conflitante, o que justifica o julgamento conjunto. E aí, só voltando um pouquinho, pessoal, na regra lá do parágrafo 2º do Código do artigo 55, essa regra vai dizer assim, ó: aplica-se o disposto no caput à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Bom, esse dispositivo ele vai reconhecer uma velha demanda dos processualistas. Essa regra não havia previsão legal dela na vigência do CPC antigo, né? E ela estabelece que é possível se reconhecer a existência de conexão entre ações de execução e ações de conhecimento. Imaginem o seguinte, que eu tenho uma dívida com um banco, o Banco do Brasil, por exemplo, originária de um título de crédito que eu contraí com ele, de um empréstimo, por exemplo, e que eu deixei de pagar. O banco, então, decide me executar. Ele promove uma ação de execução de título extrajudicial. Um pouquinho antes de promover a ação de execução de título extrajudicial contra mim, eu decidi promover em face do banco uma ação de revisão do contrato de empréstimo que foi firmado, alegando que ele tinha cláusulas abusivas, o que tornavam a dívida impagável. Percebam que uma demanda está conexa com a outra, pelo menos em relação à causa de pedir, o que justifica, apesar da natureza diversa do pronunciamento decisório perseguido, um de execução e outro de conhecimento, existe uma identidade que justifica a reunião para julgamento conjunto. Também diz o parágrafo 2º, é possível se reconhecer conexão com execuções fundadas no mesmo título executivo. Aqui, pessoal, é importante destacar que existe uma regra, que é a regra do artigo 780 do Código de Processo, que diz assim, ó: o exequente pode acumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo, e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento. Então, eu só posso reunir numa mesma ação judicial pretensões executivas diferentes, ainda que fundada em títulos diferentes, se a gente tiver o mesmo procedimento. Quando a gente estiver estudando a execução, a gente vai ver que nos procedimentos executivos eu tenho um procedimento para executar a obrigação de pagar, outro para executar a obrigação de fazer, de não fazer, de entrega de coisa, de alimentos, contra a fazenda pública, são procedimentos diferentes. Então, se eu tiver obrigações de naturezas diferentes, eu não posso colocar, ainda que elas tenham previsão legal no mesmo título, numa mesma ação. Eu tenho que adotar ações diferentes. Então, imaginem que um contrato estabeleça a obrigação de pagar e a obrigação de fazer. São obrigações distintas. Imaginem que esse contrato seja um título executivo
executivo e que as obrigações não sejam cumpridas. Isso vai motivar a propositura de ações de execução. Eu posso pleitear a execução dessas duas obrigações na mesma ação? Via de regra, não. Por quê? Obrigação de pagar tem rito, procedimento executivo diferente de obrigação de fazer. Então, tem que ter duas ações. Mas elas são conexas? Inegavelmente conexas, o que vai motivar o reconhecimento da conexão para julgamento conjunto de ambas. Ok? É o que estabelece aí o parágrafo 2º do artigo 55. Bom, pessoal, eu acho que a respeito da conexão é isso que é importante falar. Conexão é um fato processual que, via de regra, gera a reunião para julgamento conjunto. Os requisitos são a identidade entre pedido ou causa de pedir de duas ou mais ações, e os efeitos são justamente como efeito clássico, a reunião para julgamento simultâneo, a fim de evitar decisões conflitantes, desde que a conexão seja reconhecida até a prolação de sentença, ou, no caso de juízos de competência material distinto, o reconhecimento de uma relação de prejudicialidade, o que vai suspender a tramitação da demanda que depende da outra para que haja julgamento dela, ok? Só mais uma observação, na verdade, que eu havia me esquecido de fazer, é o seguinte: a conexão, assim como a continência, ela pode ser reconhecida de ofício pelo juiz. Por quê? A gente vai ver, pessoal, que essa reunião para julgamento conjunto, ela é feita junto a um juízo que se chama juízo prevento. O que é o juízo prevento? É o juízo que primeiro conheceu de uma ação conexa. É aquele que examinou a causa em primeiro lugar, logo que ela foi distribuída ou registrada. Então, duas causas conexas. Aquele que recebeu a primeira demanda é o juízo prevento. É ele que vai receber a segunda ação proposta para julgamento simultâneo de ambas. Ele é o juízo prevento. Nesse conflito entre duas demandas aí, né, se eu estou diante dessa situação de duas demandas conexas, é o juízo prevento que tem competência absoluta. Não significa que o juiz que conheceu da segunda demanda seja incompetente. O que acontece é que existe uma situação de competência absoluta do juízo prevento. Competência absoluta, o juiz pode reconhecer de ofício? Pode. Então, é por isso que se permite que o juiz declare a existência de conexão ou de continência de ofício, a fim de que a ação seja remetida para o juízo prevento, que é aquele que tem competência absoluta. Beleza? Então, não confundam. Esse segundo juízo aqui, ele não é incompetente, ele é competente. Só que a competência do primeiro, definida pela prevenção, ela é uma competência absoluta, o que permite que o segundo juízo reconheça que existe conexão e remeta os autos junto ao juízo prevento, a fim de que o prevento julgue as duas demandas em conjunto. Beleza? É isso aí. Falando agora de continência. A continência é bastante próxima à conexão, ok? Só que é um instituto que vai um pouquinho além da conexão. Só que a continência, ela presume a existência de conexão. Não existe continência sem conexão, já que a continência é um pouco mais abrangente do que a conexão. Vejam o que o artigo 50, os artigos 56 e 57 dizem. Dá-se continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes, a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. Então, existe continência, pessoal, quando existir uma tríplice identidade entre os elementos da ação, mas o pedido de uma é mais abrangente que o da outra. É diferente de litispendência. Litispendência existe quando existe tríplice identidade, no seguinte sentido: partes, pedidos e causas de pedir são absolutamente idênticos. A continência existe quando existir
identidade entre partes, causas de pedir e o pedido de uma for mais abrangente do que o da outra, de modo que o pedido da ação continente, da ação maior, abrange o pedido da ação menor. O pedido da ação contida, ele está dentro do pedido da ação continente. Basta imaginar, numa situação de continência muito clara, por exemplo, uma ação que solicita a anulação de todo o contrato, quando comparado com uma ação que solicita a anulação de uma das cláusulas contratuais que regem aquele negócio jurídico. Então, eu tenho uma anulação de todo o contrato, porque todo ele é ilegal, e uma ação que solicita a anulação de uma das cláusulas contratuais, porque somente essa cláusula é ilegal. Percebam que um pedido é diferente do outro no seguinte sentido: existe uma similaridade entre eles são semelhantes, mas esse aqui é maior, de modo a abranger aquele pedido que foi formulado na ação menor, né, na ação contida. A gente chama a ação com pedido mais abrangente de ação continente e o pedido menorzinho formulado na ação contida. Ok? Qual é o efeito do reconhecimento da continência? São dois, pessoal, a depender do momento em que a ação continente foi distribuída. Isso é definido pelo artigo 57. Vejam só. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito. Caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas. O que esse dispositivo diz? Ele diz assim: se a ação mais abrangente ela foi distribuída primeiro, o que eu vou fazer com a ação contida, já que ela foi distribuída depois? Eu vou extinguir ela sem resolução de mérito, porque a ação continente já abrange a ação contida. Não faz sentido, então, eu julgar a ação contida, né? Então, eu vou extingui-la sem resolução de mérito. Contudo, se a ação continente foi distribuída só depois da contida, eu reúno as duas para julgamento conjunto e aí o efeito é exatamente o mesmo da conexão. Beleza? Continência também é um fato processual de similaridade entre as demandas que ocorre quando existe identidade entre partes, causas de pedir e um pedido de uma é mais abrangente do que o da outra. Esses são os requisitos e o efeito é ou a extinção da ação contida se ela foi ajuizada num segundo momento ou julgamento conjunto de ambas. Beleza, pessoal? E onde que vai ser feita a reunião para julgamento das ações conexas, ou em que se observe a continência? A gente já introduziu essa temática. Dissemos que a reunião das ações propostas é feita junto ao juízo prevento, que é aquele que apreciou, que recebeu a demanda no primeiro lugar. Vejam o que os artigos 58 e 59 dizem a respeito de prevenção, que é esse fenômeno que permite que o juízo que receba a ação em primeiro lugar seja o competente para julgamento de ambas. Juízo prevento é aquele que recebeu a demanda por registro ou distribuição, segundo o artigo 59. Olha só, o registro ou a distribuição da petição inicial tornam prevento o juízo. Então, o registro, ou seja, o fato da petição ser encaminhada para o juízo de vara única ou distribuída para um juízo onde existem vários juízes competentes para apreciar aquela matéria, que faz com que o juízo tenha competência para apreciar aquela determinada demanda. É o juízo que conheceu da ação no primeiro lugar. Este é o juízo prevento. Então, por exemplo, duas demandas conexas. Uma foi distribuída hoje e outra foi distribuída 15 dias depois. Quem é o juízo prevento? Aquele que conheceu da demanda conexa em primeiro lugar. Então, é a que foi o juiz que conheceu da demanda hoje pelo registro ou distribuição, que é o juízo prevento. É ele que vai receber as duas ações conexas para julgamento conjunto. Ok? É isso aí. Prevenção, então, é isso. Dois critérios ainda que modificam competência, previstos aí nos artigos 60 e 61. O 60 vai dizer assim:
Se o imóvel se achar situado em mais de um estado, comarca, seção ou subseção judiciária, a competência territorial do juízo prevento estender-se-á sobre a totalidade do imóvel. Imagina então que eu tenho uma fazenda que se situa na divisa entre Cerro e Datas. Cerro não divide com Datas. Entre Cerro e Serra Azul, por exemplo. Mas Serra Azul não é comarca. Entre Cerro e... sei lá, imaginem que Cerro divida com Guanhães. Eu nem sei se divide, mas enfim, com Sabinópolis, perdão. Então, imaginem que exista um município que... uma fazenda cuja extensão territorial ultrapasse o município do Cerro. Ela fica entre Cerro e Sabinópolis. Bom, se eu ajuizo a ação no município do Cerro, a competência do juízo do Cerro se estende para a totalidade do imóvel. Se eu ajuizo uma ação lá em Sabinópolis, a competência do juízo de Sabinópolis se estende para toda a extensão territorial daquele imóvel, mesmo a parte em que ele se situa lá no Cerro, né? Uma competência, é uma questão aí de extraterritorialidade da jurisdição. Via de regra, né, o juiz da comarca só tem jurisdição naquela circunscrição territorial relativa a ela, mas nesse caso aí eu tenho uma hipótese de extraterritorialidade, né, de exercício da função jurisdicional fora dos limites do território da comarca. Ok? É o que está previsto lá no artigo 60. O 61 vai dizer assim: a ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal. Lembra-se daquela regrinha lá do direito civil, principal segue o acessório? Pois é, essa é a regra do artigo 61. Ela vai dizer assim: toda vez que eu tiver uma ação que seja acessória principal, ela deve ser proposta no juízo competente para processar a ação principal. Um exemplo de ação acessória, pessoal, que a gente pode dar são as ações cautelares antecedentes de tutela cautelar antecedente, que vocês vão estudar lá no 7º período. As cautelares, elas servem para prevenir de dano pessoas, provas e bens, quando essas pessoas, provas e bens correm o risco de perecer, de morrer, de se deteriorar, de se desviar, causando danos ao direito material discutido em juízo. Para evitar esse perecimento, essa perda, esse desvio, a gente ajuiza a ação cautelar, que é uma espécie de tutela protetiva, seja para produzir antecipadamente uma prova, seja para resguardar ou preservar uma pessoa, ou evitar a dilapidação de patrimônio. Bom, a tutela cautelar, ela tem sempre em vista um processo principal, porque ela pretende proteger um direito que está sendo discutido no processo principal. Uma pretensão de pagar, por exemplo, uma pretensão de dar coisa, de receber um medicamento, né, de busca de guarda de uma criança, por exemplo, né? Então, a ação cautelar, ela via de regra sempre tem que ser proposta no foro competente para conhecimento da ação principal, porque o acessório segue o principal. Por fim, pessoal, para a gente terminar a nossa aula, é importante que a gente trate da questão da alegação de incompetência, né, para encerrar. Como é que eu alego incompetência? Bom, encerrando essa questão da conexão, né, é importante destacar a conexão e incontinência, mais uma vez, que elas podem ser declaradas de ofício, né, podem ser reconhecidas de ofício. Quando o juiz não fizer o reconhecimento de ofício, já que ele pode passar desapercebido, enfim, a conexão ou a continência, elas podem ser arguídas ou pela parte autora ou pela parte ré. Geralmente, a arguição de conexão ou de continência pela parte autora é feita na própria petição inicial. Já na própria petição inicial, o autor requer a distribuição por dependência. Onde que está a questão da distribuição por dependência? Lá no artigo 286, olha só. Serão distribuídos por dependência as causas de qualquer natureza, quando se relacionarem por conexão ou por continência com a outra já ajuizada. Então, imaginem que eu pretenda distribuir uma ação de investigação de paternidade e ela tem conexão com uma ação de alimentos que já foi distribuída,
né? A ação de alimentos está tramitando na primeira vara de família lá de Belo Horizonte. Logo, eu já vou direcionar, já vou pedir que a distribuição da minha petição de investigação de paternidade seja feita ao juízo da primeira vara de família lá de Belo Horizonte, porque é lá que tramita a ação de alimentos conexa à investigação de paternidade. Ok? Então, há aí uma alegação de conexão pela parte autora feita na própria petição inicial. A alegação de conexão ou de continência pela parte ré, ela é feita em preliminar de contestação, né? Na primeira oportunidade que incumbe ao réu falar nos autos, ou seja, em contestação, antes da alegação das matérias de mérito, portanto, preliminar de contestação. Beleza? Essa é a oportunidade que o réu tem de alegar conexão ou de alegar continência. Percebam que essas duas matérias elas têm tratamento idêntico, né? Conexão e continência. A única diferença da continência é que ela pode gerar, caso a ação contida seja proposta no primeiro momento, a extinção. A ação continente seja proposta no primeiro momento, ela pode gerar extinção sem resolução de mérito da ação contida. O resto é tudo igual ao reconhecimento da conexão e da continência. Beleza? Então, propriamente voltando aqui à questão da declaração da alegação de incompetência, a gente já falou um pouquinho disso, mas só para relembrar aí, em que momento a alegação de competência ela pode ser feita e de que forma ela é resolvida. A alegação de incompetência, em se tratando de incompetência relativa, ela tem que ser feita pela parte ré no primeiro momento que compete a ela falar nos autos, em preliminar de contestação. A incompetência relativa não alegada pela parte ré não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, logo o juízo que era relativamente incompetente, ele vem a se tornar competente, beleza? A incompetência absoluta, ela pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo juiz. Então, ela pode ser provocada, a alegação ela pode ser feita por qualquer das partes, a qualquer tempo e grau de jurisdição. Beleza, pessoal? E aqui, só duas observações importantes que decorrem da leitura do disposto no parágrafo 5º do 337, que diz assim, ó, parágrafo 5º do 337. Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência absoluta, o juiz conhecerá de ofício todas as matérias enumeradas nesse artigo. O artigo 337 traz hipóteses que o réu pode sustentar como preliminares ou como matérias preliminares de contestação, ou seja, anteriores à alegação do mérito, que vão eventualmente gerar a extinção do processo em resolução de mérito. A incompetência do juiz, ela pode ser alegada, ela não só pode, como deve ser alegada em preliminar de contestação. Acontece que, diferentemente da incompetência absoluta, ela não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, ela só pode ser objeto de provocação, ok? O artigo 340 vai dizer assim, ó, havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro do domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico. Então, se o réu alega incompetência do juízo, seja ela absoluta ou relativa, em contestação, ele pode protocolizar a contestação no foro do domicílio dele, né? No foro do domicílio dele, porque ele alegou incompetência do juízo, logo ele está protocolizando a contestação no foro onde ele acha que é competente, né? E por fim, compete destacar que a alegação de incompetência, se acolhida, ela vai gerar, como a gente já disse, a remessa dos autos ao juízo competente.
Contudo, aqui uma observação deve ser feita. Em se tratando de competência de juizado especial estadual cível, regido lá na Lei 9.099, que a gente viu na aula passada, o reconhecimento, a declaração de incompetência, ela não vai gerar remessa dos autos para o juízo competente. Então, se, por exemplo, o juiz não considera que o juizado é o local competente, é o juízo competente para apreciar aquela questão, porque a demanda discutida tem natureza complexa, ou porque o valor de alçada do juizado é de 40 salários mínimos e o da causa é superior ao de 40 salários mínimos, ou porque o juizado não tem competência territorial, segundo o artigo 51, lá nos incisos 2 e 3, haverá extinção do processo em resolução de mérito e não remessa dos autos para o juízo competente. Ok, pessoal? Essa é a diferença entre o procedimento sumaríssimo lá do Juizado Especial Cível Estadual da Lei 9.099 e o procedimento comum do CPC. É isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Desculpa aí qualquer falha, qualquer gagueira, né? Vídeo a gente sem edição é assim mesmo. Mas eu espero que tenha ficado claro aí e tendo alguma dúvida ou questão a ser apontada, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.